Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa proporcionar para você uma noite abençoada na presença de Deus. Vamos estar falando aqui sobre duas armas infalíveis. Duas armas que Deus deixou para os cristãos, aonde são infalíveis, segundo a palavra de Deus. Eu já convido você para que abra sua Bíblia no livro de Salmos 149, verso de número 6. Seria muito interessante se você se esforçasse para encontrar essa palavra, para que através dela nós podemos extrair lições espirituais para a nossa vida. Enquanto você encontra, eu quero estar deixando aqui a introdução da nossa mensagem. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre duas armas infalíveis na vida do crente: o louvor ao Senhor e a palavra de Deus. O verdadeiro louvor deve estar em nossos lábios, e a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, e deve estar em nossas mãos. Então nós devemos estar sempre com a espada de dois gumes. A espada é a palavra de Deus. Também devemos estar com o louvor verdadeiro em nossos lábios. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus, aonde se encontra em Salmos 149, verso de número 6. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem a vingança das nações e darem repreensões aos povos. Repito, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Palavra essa muito gloriosa. Palavra do salmista Davi, aonde nós encontramos e extraímos lições espirituais muito importantes para as nossas vidas. Nesse texto sagrado, nós vemos que há duas armas na vida do crente que são infalíveis. A primeira dela é o louvor ao Senhor, e a segunda dela, a palavra de Deus. E o louvor ao Senhor, ele está presente em toda a Bíblia. O louvor ao Senhor, ele é algo que antecede todas as gerações. O louvor ao Senhor, ele está desde a época, desde o tempo do primeiro casal, desde a queda do homem, a toda a história da Bíblia e também aos tempos de hoje. O louvor ao Senhor, ele é uma poderosa arma para vencermos os inimigos. Em 2 Crônicas, capítulo 20 e 21, capítulo 20, do verso 21 ao 23, quando o povo, comandado pelo rei Josafá, começou a cantar e dar louvores ao Senhor, o próprio Senhor pôs emboscadas contra os inimigos do seu povo. Aqui nós aprendemos que, através de o louvor em que o rei Josafá propôs aquele povo a louvar a Deus, aqui nós vemos que ele começou a cantar e dar louvores ao Senhor. E o próprio Senhor pôs emboscadas contra os inimigos do seu povo. É Deus olhando e dizendo: louva que com os seus inimigos que eu luto a batalha. É Deus falando: deixe a batalha comigo, apenas louve ao meu nome, louvado seja Deus. Aqui nós vemos no verso de número 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas. E então temeu Josafá
Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. A primeira coisa que Josafá fez quando ele recebe aquela notícia, em que descia várias pessoas, vários inimigos para guerrear contra ele, a primeira atitude que ele trouxe foi: pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Ele, além de temer a Deus, pôs-se a buscar o Senhor e também ele apregou a todo o povo para que eles fizessem um jejum em toda a tribo de Judá. Então aqui ele mostra que além de ele confiar em Deus na sua adversidade, ele ainda colocou todo o povo para louvar e glorificar a Deus. Então a palavra seguinte, ela vai nos mostrar que Deus se agrada quando alguém, em vez de temer o perigo, alguém, em vez de colocar-se a ficar chorando aos caminhos, abatido, quando você louva a Deus, quando você glorifica a Deus, quando você tem a palavra de Deus, você tem que pôr em prática. Aqui Josafá, quando ele viu que ele não tinha saída, que era um povo muito numeroso, então ele pôs-se a buscar ao Senhor. É Deus dizendo para você: ponha-se a me buscar, que o problema da sua vida, quem resolve sou eu. E no versículo de número 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O povo então ouve as palavras de Josafá. O povo aceita a ordem de Josafá de buscar a Deus. Para que toda a mudança aconteça na sua vida, você precisa estar entre meio povo. Por quê? Porque quando você aceita o convite de uma pessoa para que você possa buscar a Deus para resolver um problema que envolve todos, Deus se agrada. Aqui o povo Judá inteira, toda a tribo de Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Outra coisa muito importante, quando um grande povo se ajunta a buscar a Deus, isso instiga, isso traz outras pessoas para louvar a Deus. A palavra de Deus diz que Miriam pegou os seus tamborins e saiu por todo o arraial tocando, e que várias mulheres, ao ver, elas tomaram por exemplo e também saíram louvando e glorificando a Deus, cantando e dançando ao Senhor. Então, quando você louva a Deus, isso é contagiante, porque toda a alma de todo ser humano, ela tem sede de Deus. Deus nos fez com este dom que é de louvar a Deus. Nós nascemos com um papel de render louvores ao nosso Criador. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para a buscar ao Senhor. Também todas as cidades circunvizinhas, todas as cidades de Judá, elas se colocaram à disposição do rei Josafá, mas primeiramente se colocaram à disposição de Deus, porque se Deus te chama para fazer uma obra, se Deus te chama para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele, Deus, ele se põe de pé no meio da sua causa. De repente você pode estar sem problemas nenhum, mas de repente alguém do seu lado, alguém na sua família, alguém que seja muito próximo a você, está te pedindo uma ajuda para que você venha glorificar a Deus, para que você venha pedir a ajuda de Deus para a sua vida, para que você venha, através da sua vida, ser um canal de bênção para a vida dela. É muito difícil para uma pessoa ela conseguir se levantar sozinha de uma queda. Mas eu quero dizer para você que se você se colocar à disposição, tomar a dor do seu próximo e você se colocar para louvar e glorificar a Deus, Deus ele traz um livramento para a vida daquela pessoa e um avivamento para a sua vida também. No verso de número 22 do capítulo 20,
Ainda falando de Josafá,